E aí, Matheus, boa noite. Meu áudio tá bom? Beleza. E aí, Paulo, boa noite. Bela, Fael, boa noite todo mundo. Vamos entrando, vai mandando aí pra todo mundo, manda aí nos grupos, manda pros amigos todos aí, beleza? E na aula, na live, né, passada, nós fizemos um pouco, nós vimos a oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos, mostrei para vocês, vocês até ficaram brincando lá no site, né, do Carteira Rica e até esqueceram da live. Tô de olho, hein? E falei bastante coisa sobre juros compostos, fiz essas projeções com vocês. Nós falamos um pouco da Selic também. E já respondendo a pergunta que me fizeram no Store hoje, que é sobre a projeção da Selic. E eu falei isso também na live anterior. Tem projeções dela chegar em 2023 a 6%. São só projeções, né? A gente não sabe se realmente vai chegar. E eu acredito que ela deve ficar em torno dessa taxa mesmo, aí dos 6%, por aí, que é uma taxa, não é tão baixa, mas também não é uma taxa tão alta. O Brasil já teve taxas muito mais altas e esses níveis que estão agora é um nível surreal, é um nível que nunca tinha chegado antes, né? 2% foi o mínimo da história. Então acredito que vai sim aumentar aí para em torno de 6% mesmo. E também vimos sobre alguns detalhes dos investimentos. Eu mostrei para vocês a renda fixa aqui, né, algumas opções. Comentei um pouco sobre imposto de renda, taxa de custódia, como que isso impacta nos seus investimentos. E eu fiquei de mostrar para vocês um site que eu não encontrei ontem, mas eu encontrei ele hoje e eu vou mostrar ele então, que é o site do Valor Invest. Se você tiver perto aí de um computador ou outro celular que dê para você acessar a internet sem sair da live, acessa aí. É o site do Valor Invest. Você digita mais ou menos assim, investimentos com juros com inflação, efeito da inflação, mais ou menos isso que vai aparecer. Você vê aí o link que aparecer, se aparecer do Valor Invest é esse. Eu vou mostrar aqui na tela para você o site. É esse aqui, ó, Valor Invest. O link é esse daqui. Eu vou então começar mostrando esse aplicativo que eu fiquei devendo para vocês ontem. E depois nós vamos falar de outros detalhes aí, um pouco de renda variável, o que eu considero para investimento em renda variável, tal, o que eu analiso. Então vai ser uma live bastante complexa e provavelmente longa também. Então, sem enrolação, vamos lá. Aqui, ó, ele calcula para a gente os investimentos, ele dá a opção aqui Tesouro, Poupança, Fundos DI, CDB, LCA e LCI. E coloca também, faz para a gente o cálculo do valor corrigido pela inflação. É isso daqui que eu queria mostrar para vocês ontem. Então, vamos colocar aqui um prazo de 120 meses, ou seja, 10 anos, né? Também um investimento inicial, vamos colocar de R$1.000, mais ou menos os parâmetros que nós usamos ontem, tá? E um aporte de R$100. Aí vamos colocar uma taxa Selic, aqui está muito alta, vamos colocar de 6%. 6%. Com uma expectativa de inflação, vamos colocar em 4%, é mais ou menos a média que o Brasil é acostumado. Taxa TR, vamos deixar zero. Ele já calcula para a gente o CDI, que é um desconto da taxa Selic, né? No caso a taxa Selic está em 6%, ele colocou aqui 5,85%, é mais ou menos a média. Taxa de corretagem do Tesouro Direto, vamos colocar zero, que é o
atualmente é o que está, não tem cobrado taxa de corretagem. Taxa de administração do fundo DI, vamos colocar 0,5%. É mais ou menos o que costumam cobrar, tá? Rentabilidade do fundo DI, vamos deixar de 100%. Rentabilidade do CDI, isso daqui está baixa, vamos colocar 100%. E a rentabilidade do LCI também está baixa, vamos colocar 95%. Beleza. Aí, quando a gente entra com esses parâmetros, ele calcula para a gente. Aqui ele colocou que o Tesouro, nesse prazo de 10 anos, com essa Selic, esse aqui é o Tesouro Selic, né? Ele vai ter, no final desse período, lembrando, com você iniciando com R$1.000, investindo 100 todo mês, você vai ter R$17.014. Já na poupança, você vai ter R$16.328. No fundo DI, R$16.715. No CDB, R$17.150. E no LCI ou no LCA, R$17.600. Ou seja, aqui o LCI e o LCA estão ganhando, né? Só que o ponto que eu quero chegar é esse daqui, ó, valor corrigido pela inflação, R$16.149,84. Então, para você saber se o seu dinheiro está acima da inflação, se você não está perdendo o valor o poder de compra, você tem que fazer essa conta aqui, ó, que é o que rendeu menos a inflação. É isso daí que você está ganhando de poder de compra. E nesses parâmetros aí, até a poupança está um pouquinho acima, vocês podem ver, dessa inflação aí. Então, até a poupança está tendo um ganho real, está te dando um ganho real, que é uma coisa rara, tá? Isso porque são esses parâmetros aqui, né? Se os parâmetros mudarem, isso daqui também muda. Então, todos esses investimentos aí estão acima, a poupança está levemente acima, o fundo DI um pouquinho acima, o Tesouro já começa a ficar interessante. Tem em torno aí de R$860, né, de diferença. O CDB melhor ainda e o LCI e o LCA melhor ainda, foi o que mais rendeu. E aqui é válido a gente observar que, olha, o LCI e o LCA, ele está com 95% do CDI, só que ele não tem imposto de renda, por isso que ele rende mais que o CDB 100%, e o CDB também rende mais que o fundo DI de 100%, porque o fundo DI ele também incide a taxa de administração. Eu coloquei de 0,5%, mas isso varia, tá? 0,5% é uma média. Tem alguns que cobram 0,3%, outros já cobram 0,4%, 0,5%, 1%, acima de 1% para renda fixa, para fundo de renda fixa, eu acho muito alta. Na verdade, para essa taxa de hoje, né, a Selic de hoje, eu já acho 0,5% muito. E isso impacta muito no investimento, como eu mostrei aqui para você. Então, são detalhes que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de investir. Então, o que eu queria ter mostrado ontem, que eu não mostrei, foi esse site. Vocês salvem ele já, se vocês tiverem achado. E lá no curso também eu entro em mais detalhes. Aí tem uma aula exclusiva para falar sobre isso daí. E também quero mostrar um pouco da renda variável aqui na tela. A renda variável, eu tenho um passo a passo para investir. A primeira coisa que eu faço é olhar para a empresa que eu estou buscando e olhar para o setor dela. Aí eu vejo se o setor dela é um setor perene, um setor que eu acredito que vai ficar aí por muitos anos no mercado ainda. Eu vou pensar, esse setor, daqui 10 anos ele vai continuar existindo? Daqui 20, 50, 100 anos? Se a resposta for não, eu já descarto, eu nem invisto nessa empresa. Se a resposta for sim, eu vou para uma outra etapa, que é dar uma olhada ali por cima das notícias dela, para saber se ela não está envolvida em escândalo de corrupção, se não tem problemas com essa empresa. E se tiver, eu vou dar uma analisada mais profunda, eu vou olhar qual a relação que ela tem com esses escândalos, se as pessoas que
se envolveram nesses escândalos, se elas ainda estão na empresa, qual a chance dessa empresa entrar nisso de novo, qual é a facilidade, né, de haver próximos problemas ali. Se eu ver que tem essa possibilidade, é uma possibilidade grande, essas pessoas ainda estão trabalhando lá, eu descarto a empresa. Se caso não, se eu ver que é tranquilo, que não é bem assim, foi só uma coisa ali temporária, que não afeta a empresa, eu passo para uma próxima etapa, que é dar uma olhada em alguns sites. Eu tenho já uma ordem que eu olho esses sites. Primeiro é o site do Fundamentei, depois eu dou uma olhada no Status Invest, depois no Oceans e por último no Fundamentos. Só que esses sites eu não utilizo para decidir a minha análise. Eu utilizo só como um básico ali, só uma introdução. Aí depois que eu dou uma olhada nesses sites e vejo que me agrada, eu vou para o site de RI da empresa. Esse sim é o site que eu confio, porque esses outros sites, eles são muito bons sim, só que tem divergência entre eles. Eu já encontrei muita divergência. No curso mesmo, a empresa que eu peguei lá para analisar, vocês vão ver que vai ter divergência entre os sites e eu mostrei isso lá no curso. Então, tem muita divergência, tem que tomar cuidado. O site de RI é o site que você pode confiar. Você digita o nome da empresa, por exemplo, Vale RI. RI é relação com investidor. E lá vai ter todas as informações da empresa. Vai ter as demonstrações financeiras, vão ter vai ter regulamento, vai ter tudo sobre a empresa vai estar lá. E eu aconselho você a ler tudo, porque é seu dinheiro em jogo, seu suado dinheiro em jogo. Então, quanto mais você souber da empresa, quanto mais você se informar, melhor. E para fundos imobiliários, eu dou uma olhada no site Fundos Explorer, eu também utilizo só para ter uma noção, e depois vou para o site de RI do fundo. E eu observo se o fundo é multi. O que é isso? Se ele é multi-imóveis, se ele é multi-inquilino e se ele é multi-região. Tudo isso que eu estou falando aqui eu vou mostrar para vocês na tela daqui a pouco, não preocupa não. Eu sei que fica assim complexo falando, mas mostrando fica mais fácil. E eu dou uma olhada geral também, eu gosto de renda ativa, por exemplo. E se me agradar, olhando pelo Fundos Explorer, eu vou para o site de RI e leio tudo lá. Leio todos os relatórios gerenciais, regulamentos, as demonstrações, tudo. E para fundo imobiliário, a análise é mais simples. Agora, para ações, depois que eu faço tudo isso, eu ainda levo para a minha planilha com os dados que eu tiro do site de RI. E essa planilha vai montar para mim os indicadores, os gráficos, e aí eu tomo a decisão se eu vou ou não investir na empresa. Se caso eu vá investir na empresa, eu decido aqui que eu vou realmente investir, tem uma outra coisa que eu olho, que é o valuation. O valuation para mim, ele não é um ponto de decisão, ele é um ponto só para saber quando entrar. Mas quando eu chego nele é porque eu já estou decidido a entrar. Mas ele vai me falar se eu vou entrar agora ou se eu vou esperar para entrar. Porque pode demorar semanas, meses ou até anos ou até nunca entrar. Então ele é só esse ponto mesmo. E o valuation também eu tenho a planilha. Eu uso algumas estratégias, uso a fórmula da Damodaran, uso o modelo de Gordon e tem um modelo que eu mesmo criei baseado no modelo da Damodaran. E eu vou mostrar o que vocês querem que eu mostre primeiro, fundos imobiliários ou ações? Coloca aí nos comentários. E coloca qual ativo também, tá? Qual fundo imobiliário e qual ação. O que vocês mais escolherem, eu vou olhar aqui para vocês. Eu vou mostrar na tela todos os detalhes que eu uso para analisar. Ah, um detalhe. Fundo imobiliário de tijolos, tá? Não vou olhar de papel hoje, que é mais complexo. Vou olhar de tijolo só. E ação, de preferência que não seja um banco, porque eu vou mostrar algumas diferenças depois entre a análise de outras empresas
e de banco, porque tem diferença e essas diferenças não são poucas. E então, qual ativo vocês querem? Ações? Quem mais? Ações. Mais alguém? 2 votos para ações agora. E qual ativo também? Qual ação? Petrobras. Beleza. Até agora ações está ganhando com 2 votos e Petrobras com 1 voto. Vota aí. Enquanto isso, manda aí pro pessoal também. Compartilha, clica no aviãozinho, manda para todo mundo. Tá? Vamos chamar mais pessoas. Hoje é o último dia do evento. Bom, então vai ser a Petrobras mesmo. Vou mostrar aqui na tela de novo. Esse é o site do Fundamentei. Eu não sou assinante de nenhum deles, tá? Se você for assinante, ele mostra mais opções. Aí você digita o código, você pode digitar o código ou digitar o nome da empresa, ele vai aparecer aqui. O que eu olho aqui no Fundamentei é basicamente a listagem em bolsa, se ela já tem muito tempo, se não tem. Olho o setor dela, no caso petróleo, gás e biocombustível, né? Eu leio esse aqui, ó, características, uma coisa importante também que eu considero. Olho aqui, esse aqui porcentagem do Ibovespa para mim é irrelevante, ela só está mostrando o tamanho, o que ela representa, né, dentro do índice Ibovespa. O segmento de listagem, isso daqui é importante, no caso ele é nível 2. O nível 2 ele é mediano, tá? Nós temos o nível 2, depois o 1 é melhor e temos o novo mercado, que é o nível melhor de todos. E isso foi uma questão que eu coloquei aí nas perguntas dos stories e muita gente errou. Colocou até um que eu criei lá, é Omega Express, isso nem existe, tá? Eu olho o Tag Along, no caso ela é 100% para as ações ON e para as ações PN. Ações ON são as ações ordinárias e PN são as preferenciais, tá? Isso daqui significa que se o Tag Along, né? Tô falando do Tag Along. Se a ação tá 30 reais, por exemplo, e alguém compra a empresa, vai mudar os majoritários, né? Vai mudar o controle da empresa, você tem direito a vender pelo mesmo preço que ele pagou. Então, se está 30 reais, ele pagou 30 reais pela ação e ela caiu para 22 reais, por exemplo, você não precisa vender a preço de mercado, que é 22 reais. Você pode vender pelos mesmos 30 reais que ele pagou. E da mesma forma, se for 80% Tag Along, vai ser 80% do preço que ele pagou. E o Free Float são quantas ações estão no mercado. No caso, tem 49,5% das ações ON no mercado e 71,4% das ações preferenciais no mercado. Aí eu dou uma olhada aqui em quem é o sócio majoritário. No caso da Petrobras, é a União, né? É o governo federal, possui 50% da empresa. O CEO é esse cara aí, Roberto da Cunha Castelo Branco. E aqui tem a avaliação dos consumidores. Eles avaliaram em 2,2 de 10. Ou seja, não estão avaliando bem a empresa. Estão falando mal, né? Os consumidores não estão gostando. Isso aí é óbvio, né? É o preço que está o combustível. E a avaliação dos funcionários é de 4,2 em 5. Então, os funcionários avaliaram bem a empresa. Ela é uma empresa boa de trabalhar. Eu olho bastante essas coisas aqui. Porque uma empresa, ela vive dessas duas coisas, consumidores e funcionários. Se ela não agrada os funcionários e nem os consumidores, é uma empresa fracassada. E aí a gente desce um pouco mais. Aqui mostra gráfico de cotação, para mim é irrelevante, não olho. E aqui mostra alguns dados financeiros. Como eu não sou assinante, mostra poucos dados para mim. Quem é assinante mostra muito mais. Mas ó, vai mostrar o patrimônio líquido de 2016 até 2020, receita, EBITDA, resultado financeiro, lucro líquido.
margem líquida, ROI, caixa, dívida, várias coisas aqui. E o payout, né? O payout é o quanto ela está te pagando em dividendos em relação ao lucro líquido. E aí, isso aqui depois eu vou mostrar mais no Status Invest, tá? Eu prefiro olhar isso lá e no Oceans também. E aqui ele mostra um gráfico, se você quiser saber sobre essas mesmas coisas, né? Patrimônio líquido, receita em gráfico, ele mostra, é legal também de ver. E você pode desativar os que você tiver, o que você quiser, pode deixar só 1, 2, você que manda aqui. E aí, nota de avaliação na empresa, 2.5 em 5, isso daqui é a nota do pessoal dos assinantes, tá? Aí tem um videozinho rápido e alguns comentários aqui. Esse é o site Fundamentei. Eu dou uma olhada nele bem rápida, tá? É só isso que eu olho nele. E aí depois do Fundamentei, eu vou para o Status Invest. O que eu mais olho aqui no Fundamentei é essa parte mesmo do Tag Along, do Free Float, segmento de listagem, quanto tempo a empresa está na bolsa, quem são os sócios e avaliação dos consumidores e dos funcionários. É o que eu mais olho. A partir de quando vai render mais, por exemplo, o CDI? A partir de amanhã, tá? De amanhã ele já passa a render mais. E aí depois do site Fundamentei, eu vou para o Status Invest. Aqui no Status Invest, você pode clicar aqui nessa lupinha e digitar o nome da empresa. No caso a gente está vendo Petrobras, né? Aí aqui aparecem os ativos. Petro 4, 3 e Petro 4. Eu vou na 4, que é a mais famosinha aí, né? Então vai abrir aqui. Valor atual, mínimo em 52 semanas, máximo em 52 semanas. Dividend yield. Valorização em 12 meses. Isso daqui, valorização em 12 meses, para mim é irrelevante. Máximo em 52 semanas, mínimo e cotação atual também são irrelevantes. Disso aqui eu só vou olhar o dividend yield. E aí, ele mostra um gráfico com cotação, igual eu fundamentei, que para mim também é irrelevante. E a gente vai descendo. Ele mostra o tipo, que é preferencial. Mostra o tag along. Lá no Fundamentei também mostrou isso. Liquidez média diária. Essa liquidez eu só olho se o valor for muito baixo. Se for muito baixo, não tem como você investir nela, porque fica muito ruim de você entrar ou sair da empresa, né? Não tem negociações. Mas no caso, como é uma empresa muito grande, muito negociada, é muito fácil negociar. Isso daqui, ó, é o que negociam nela por dia. Isso aqui dá 1.000, centenas de milhares, sei lá que número é esse aqui, bilhão, é por aí, né? Participação no Ibovespa, aqui você pode ver que está divergente do Fundamentei. Participação do Ibovespa, 4,95%. Aí no Fundamentei, está 10,27%. Lembra que eu falei que esses sites divergem? Então tem que tomar cuidado. E aí, a gente vai indo para baixo. Indicadores, aqui os que eu mais olho é o DI. Esses indicadores de valuation eu não olho, tá? Eu gosto de fazer na mão mesmo, pelos modelos que eu te falei. Modelo de Gordon, modelo de Damodaran e o meu. Então, PL é relevante, isso aqui tudo praticamente eu não olho. Esse daqui eu olho muito, ó. Lucro por ação. Na verdade é o que eu mais olho. Eu olho ele em gráfico. Porque você saber um número de um ano apenas também é irrelevante. E para mim, a coisa mais importante da análise é se esse lucro por ação é crescente. E aqui a gente vê que o gráfico é horroroso, né? Está mostrando ali de 2011 até 2020. E esse gráfico está uma montanha russa. Então, eu poderia dizer que já descartaria a empresa aqui. E aí, a gente continua.
Tem dívida líquida sobre o PL, óleo bastante. Dívida líquida sobre EBITDA, também óleo. Dívida líquida sobre EBIT, também. Esses outros aqui não olho muito. Liquidez corrente, óleo. Indicador de eficiência, margem bruta, óleo bastante. Margem EBITDA, margem EBIT e margem líquida. Olho muito isso daqui. Principalmente a margem bruta, margem EBITDA e margem líquida. Isso daqui vai variar muito de setor para setor, tá? Então, tem setor que vai ter uma margem líquida pequenininha, como é o caso das agrícolas. E é uma particularidade da empresa mesmo, tá? Não é que a empresa seja ruim. E algumas empresas a margem líquida já é maior. Então tem que saber diferenciar aí para você não descartar coisa boa, que você acha que pode ser ruim só por isso. E o ROI eu olho bastante, o ROA, o ROIC. E aqui eu trago duas particularidades também das instituições financeiras. O ROIC para instituições financeiras é irrelevante. Você não precisa olhar porque ele é distorcido, tá? Não faz sentido. A margem também de banco, você tem que ter um certo cuidado, porque a análise é diferente. Se a margem for muito alta, significa desleixo, significa que o banco ele está deixando de ganhar dinheiro, porque o banco ele empresta dinheiro, ele capta dinheiro, empresta dinheiro, em cima desse dinheiro ele cobra juros e vai ganhando dinheiro. E se a margem dele é muito alta, isso significa que ele está deixando muito dinheiro em caixa, muito dinheiro parado. Isso não é bom. Então, e margem muito pequena também é ruim. Quer dizer que ele está captando dinheiro a juros muito altos, tá? É uma particularidade dos bancos que tem que ter cuidado aqui na hora de analisar. Indicadores de crescimento eu não olho. E dívida, o endividamento também é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque para as instituições financeiras também, a dívida dela não é ruim, porque quanto maior a dívida, quanto mais ela capta dinheiro, mais ela empresta dinheiro e mais ela ganha em cima disso. Então, você olhar a dívida de banco é um suicídio na sua análise. Você não deve olhar. Você deve olhar o índice de Basileia, que é o que ela avalia o risco desse banco, o risco dessa dívida, tá? Porque o banco também pode se alavancar muito e ele começar a ir para trás. E dívida de curto prazo nos bancos também é importante, tá? Porque ele tem tempo para fazer esse dinheiro girar. E se a dívida for muito curta, ele não consegue fazer esse dinheiro girar e aí ele começa a bola de neve, né? E ele começa a declinar. Eu vou responder algumas perguntas aqui do Lucas. Vitor, esses sites também mostram informações de IPO ou somente empresas já com capital na bolsa? As que já abriram IPO vai mostrar alguns dados, só que o problema de IPO é que a empresa não é obrigada a divulgar os dados anteriores, então elas não divulgam. E é complicado a gente divulgar IPO e também se divulgar, porque tem alguns que divulgam, não são dados tão confiáveis, porque não passa por uma fiscalização tão rígida quando depois que ela abre, né, abre o capital. Então a IPO tem que ter cuidado. O Lucas de novo perguntou, essa diferença de participação na bolsa acho que é porque eu fundamentei e considerou PTR em geral e estados investem somente. Pode ser, não tinha pensado nisso, pode ser sim. Então, continuando aqui, ó, então vocês já viram coisas que eu olho bastante aqui na hora de analisar. E ela vai mostrar, aqui no site vai mostrar também os dividendos. Vou tentar colocar aqui.
tentar colocar... mostrava o gráfico aqui. Mas ok. Ver se... mostra alguns dividendos dela. Aqui no caso, dividendos que ela já pagou e dividendos que estão em aberto. No caso, nós temos aqui um em aberto, né? Data com dia 14 do mês que vem, com pagamento dia 29 do mês que vem, de 78, quase 79 centavos por ação. Então o Status Invest ele é muito bom para isso. Ele é muito bom no geral, gosto bastante dele. E aí mostra se tem informações aqui de bonificação, de desdobramento ou agrupamento, no caso não tem. Mostra aqui o payout. Aqui a gente pode alterar, tá 5 anos, vamos alterar para 10 anos. E aqui mostra o lucro líquido e o payout. E o provento, né? Quanto que ela pagou de provento em números. Isso daqui dá para ter uma boa noção. Tem empresa que fica torrando caixa, fica tirando do caixa para pagar dividendo, para mostrar que ela é atrativa. Eu acho isso uma atitude muito ruim da parte das empresas. Eu fico com o pé atrás. Eu não acho que a empresa deve ficar queimando caixa para chamar investidor. Não acho isso correto, tá? Depende, em alguns casos até pode ser que sim, mas em geral não vejo com bons olhos. Aqui mostra o patrimônio líquido dela, os ativos, ativo circulante, dívida bruta, a disponibilidade. Essa disponibilidade é o caixa, tá? É a dívida bruta menos a dívida líquida, vai dar o caixa. Ou o contrário também, né? Dívida bruta menos a disponibilidade vai dar a dívida líquida. E o valor de mercado, que é o quanto ela está valendo, né? O somatório de todas as ações. Valor de firma e o número total de papéis. Free float e o segmento. Já olhamos essa parte aqui também lá no Fundamentei. E aqui a gente vê receita. Aqui é legal a gente ver em gráfico. Essa receita eu gosto quando ela está crescente. Mas eu vou mostrar em outro site depois que dá para a gente ver melhor. Lá no site do Fundamentos. Vou passar resumido. Aqui tem muita informação para passar para vocês. É um assunto complexo, né? Então tem que ser resumido mesmo. E aqui mostra os resultados, que é o DRE. Aqui ele mostra, dá para a gente colocar desde 2008 aqui, ó. E aí a gente vai comparando. Eu gosto de analisar os últimos 10 anos da empresa, tá? Para eu tomar qualquer decisão. Mas aqui nesses sites eu vou só dar uma olhada mesmo, igual eu falei, depois eu vou olhar isso melhor no site de RI e uso a minha planilha para finalizar a análise. E aí tá, mostra também o fluxo de caixa, mesma coisa, ano após ano, para você comparar. E olha, aqui tem um gráfico com as margens. Aqui tem balanço patrimonial, um gráfico também. E aqui a tabela de balanço patrimonial. Lá no site do Oceans, essas tabelas são mais organizadas. Pelo menos eu acho. E aí, aqui é só, vai mostrar alguns documentos também, se você quiser ler, né, sobre a empresa. Isso aqui tudo está lá no site de RI. Vai mostrar a subscrição, alguns índices que ela compõe, só. E lá no Oceans, você pode, ela está aqui já, ó, PTR, mas se não tiver, você pode clicar aqui em ações em empresas listadas, e aí você digita o código dela aqui. Como ela é uma das maiores, né, ela já fica aqui. E aqui vai mostrar os dados cadastrais, vai mostrar CNPJ, código, site, essas informações básicas, os dividendos, que mostra lá no Status Invest também. Esse aqui do Petro 4, né? Essa Petro 3. Cotações ajustadas, aqui mostra a cotação ajustada pelo quê? Não está falando. Ah, tá. Essa cotação ajustada
pelos dividendos, tá? Se você tivesse sempre reinvestido os dividendos. Aqui a cotação dolarizada e um PL diário. Eu acho essas coisas aqui, ó, essas cotações, PL, bem irrelevante. E aqui mostra os resultados, é aquele mesmo que nós vimos no Status Invest, só que eu acho aqui mais organizado. E aí você faz a mesma análise, as coisas que eu mais olho da demonstração de resultado é margem bruta, resultado operacional, lucro líquido, margem líquida, margem EBITDA e margem EBIT. E o lucro por ação, dá para você calcular por aqui também, tá? Aqui mostra um gráfico com a receita e lucro. Tá um gráfico até razoável. Eu busco sempre um gráfico crescente. Aqui ela está crescendo, depois dá uma queda, cresce de novo, dá uma queda, cresce, dá uma queda. É um pouco volátil, mas até que não está ruim. A longo prazo até que está crescendo, olha. Só que o gráfico do lucro, que é essa linha, ela já não está legal, olha. Ela está quase que constante, aí depois dá prejuízo, depois sobe, depois cai de novo. Então o gráfico de lucro está horrível. A empresa está faturando, está aumentando o faturamento, porém lucro não está tendo um lucro legal. Aqui mostra as margens, margem bruta, operacional e margem líquida. As margens eu busco que sejam margens mais constantes, tá? É normal que com o tempo, com o crescimento da empresa, essas margens vão caindo. Uma empresa que tem caixa, tem um patrimônio de 1 milhão e uma que tem de 1 bilhão, as margens são diferentes, tá? Então tem que tomar um certo cuidado também com isso na análise. E aí, alguns indicadores, que é o lucro por ação. O lucro por ação aqui, dá pra gente ver ele em números, que eu disse que é o que eu mais olho, né? Então, 2012, 1,61. 2013, 1,76. 2014, menos 1,68. Então, isso aqui já está muito ruim. 2015, caiu mais ainda. E eu busco ele sempre crescente. PL, VPA, essas coisas aqui eu não olho muito. EBITDA é importante, margem EBITDA, ROI, ROA. O ROI e ROA, eu vejo o pessoal aí analisando só o atual, também não acho válido. Eu acho válido fazer uma média dos últimos 10 anos, ou pelo menos dos últimos 5 anos, ver se ele está numa porcentagem boa e se ele é constante ou crescente. Porque às vezes acontece da empresa ter um ROI bom nos últimos 2 anos só, e nos outros ser um ROI ruim. Isso também tem que ser levado em conta. O ROIC, lembrando que ROIC para instituições financeiras você não olha. Dividend Yield, Payout. Aqui pelo Dividend Yield e o Payout dá para você fazer também um Valuation. É parecido com o Valuation do modelo de Gordon, que ele também usa Dividend Yield. Essas outras informações aqui também eu acho irrelevantes. Aqui mostra sobre a dívida. Tudo que o Status Invest mostra, o Oceans mostra. Eu acho que eles só complementam um ao outro, eles mostram de forma diferente. Aqui mostra um gráfico com patrimônio líquido, dívida bruta e dívida líquida. Podem ver que a dívida estava controlada e aí ela sobe muito mais que o patrimônio líquido. Isso vai depender da empresa, vai depender da estratégia dela. Ela tem empresa que ela se alavanca mais para lucrar mais, e é normal. Um exemplo disso são as elétricas, as empresas do setor elétrico. Elas têm endividamento alto, porém é um endividamento saudável, porque elas fazem um investimento alto no início e elas dividem essa dívida em 30 anos. Então elas sabem quanto que elas vão ter que pagar ali todo ano e elas sabem também mais ou menos o quanto elas vão lucrar. Basicamente você ter um controle, por isso que as empresas de energia são empresas
excelentes, são empresas que todo mundo fala bem, porque é muito fácil administrar uma empresa elétrica. E aí, aqui no site mostra alguns indicadores aqui de fluxo de caixa também. Não olho tanto, eu olho mais esse CAPEX aqui, que é o que a empresa está investindo nela mesma, é o custo para ela funcionar. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? E aí mostra balanço patrimonial, vou mostrar aqui na tela. Esse é mais importante. Balanço patrimonial, ativo, ativo circulante. Eu olho se isso daqui é crescente ao longo dos anos. Aí eu olho estoque. O estoque, eu olho o último, tá? Os outros não são tão relevantes. O estoque é bom para você saber, fechou o ano. A empresa, ela tá com estoque cheio, tá com estoque vazio. Como que tá a empresa? Isso é importante. Se ela estiver com estoque cheio, pode ser que ela já entre o ano vendendo bastante, porque ela não vai ter que produzir tanto. Agora, se o estoque estiver vazio, ela vai ter um custo de produção e aquilo tudo para vender, né? E aqui eu olho o ativo imobilizado, ele é importante também, só que não dá para você saber, só olhando assim, se é bom ou se é ruim, porque tem empresas que quanto mais ativos imobilizados ela tem, mais ela lucra. Ela depende desses ativos imobilizados, eles aumentam o lucro dessas empresas. E tem aquelas empresas que o ativo imobilizado acaba sendo um passivo, ele tira dinheiro da empresa. Então, isso daqui tem que ser analisado caso a caso, tá? Passivo total, passivo circulante e não circulante, isso aqui tudo eu explico no curso também, bem detalhado, tá? Hoje é porque é bem rápido mesmo, é só para mostrar para vocês terem uma noção. E patrimônio líquido também é uma das coisas mais importantes a serem analisadas. Esse patrimônio líquido ele tem que ser crescente, tá? Vocês podem ver que nesse caso aqui não é crescente, ó, está oscilando bastante. E aí, liquidez, eu dou uma olhada mais ou menos. E aí tem o próximo site que eu olho é o do Fundamentos. Você pode digitar o código dela aqui. Petro 4 e exibir. Aqui ele vai mostrar alguns detalhes gerais para você: setor, a ação, cotação, lucro por ação, ROI, ROIC, margem. Só que isso daqui, você olhando assim isoladamente, não dá para você analisar nada, tá? Aí você vem aqui, gráficos, balanço patrimonial. Aqui sim, eu gosto desse site porque eu acho os gráficos deles mais elaborados. Então o ativo ele é crescente com algumas oscilações. O ativo aqui tá bom, ele não tá ruim, tá? Dívida líquida, a dívida aqui mostra dívida líquida e dívida bruta. Só que a dívida ela tem crescido bastante, olha. Não dá para a gente tirar nenhuma conclusão. Isso daqui tem que analisar mais a fundo para saber se essa dívida está sendo boa ou ruim para a empresa. Patrimônio líquido, isso daqui eu falei agora há pouco, né? Tem que ser crescente. Nesse caso não é, tá horrível, olha. Tá um gráfico horroroso mesmo. Tá só perdendo patrimônio líquido. E você volta em gráficos, demonstrações de resultados. Aqui tem receita. A receita ela tá mais ou menos que constante, né? O bom seria se tivesse bem apontada para cima mesmo. Não está, não me agrada, esse gráfico não me agrada. As margens também é uma montanha russa, não me agrada. O EBIT cresceu um pouco, mas também está uma montanha russa, também não me agrada. Resultado financeiro também está um gráfico meio esquisito, mas eu não olho muito esse resultado financeiro, tá? E o lucro líquido, que é um dos mais importantes também. Então, a empresa ficou em prejuízo por muitos anos aqui, depois cresceu bastante, depois ficou em prejuízo por alguns anos. E os anos que ficou em prejuízo, ela pagou dividendo.
Isso também é uma coisa que não me agrada muito. Eu preferia que ela pegasse ela desse uma recuada, né? Já que está tendo prejuízo, utilizasse melhor esse lucro aqui. Ela fica meio que chamando investidores, tendo uma atração para os investidores sem ser atrativa. Isso não me agrada. E aí você vem, gráficos, fluxo de caixa. EBITDA, tá um gráfico até legal. Capex, tá um gráfico esquisito. Capital de giro, não olho muito isso daqui. E aí a gente vem em indicadores fundamentalistas. Os indicadores fundamentalistas vão mostrar o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC. Tá um gráfico ruim também. Um gráfico meio de montanha-russa, né? Não me agrada. Lembrando que para bancos você não olha o ROIC. O retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, também está um gráfico horroroso. E então, depois dessas análises aqui por esses sites, eu entro no site de RI. Eu não vou entrar hoje, porque nosso horário daqui a pouco bate. E eu nem falei ainda dos fundos imobiliários, nem falei tudo que eu queria falar, né? Nosso tempo está muito corrido. E se isso daqui tudo me agradar, eu vou para o site de RI e para minha planilha. Só que essa empresa aqui, só de fazer essa análise já básica, ela já está completamente descartada. Isso na minha opinião, claro, né? Eu não investiria nela. Não estou falando que você não deva investir, tá? Faça a sua análise. E para os fundos imobiliários, eu olho o site do Fundos Explorer, me fala um fundo imobiliário aí, de tijolo, de preferência, que eu vou mostrar para vocês um pouco de análise de um fundo imobiliário também. Vamos, pessoal, um fundo imobiliário aí de tijolo. Bom, eu vou colocar aqui então aleatório, tá? Vou colocar HGLG, que é um dos maiores fundos que nós temos registrados. Aqui eu olho aqui vai mostrar o código dele, né? HGLG, a cotação, vai mostrar a liquidez diária. Eu busco pelo menos 10 mil. Se o fundo for muito, mas muito bom, eu pego até com 5 mil. É o mínimo do mínimo mesmo que eu estipulo. Abaixo disso eu não pego, nem se ele for muito bom. O último rendimento, o dividend yield, o patrimônio líquido, valor patrimonial, rentabilidade no mês. Essa rentabilidade no mês para mim é totalmente relevante. E o PVP. O PVP eu utilizo para fazer cálculo de valuation do fundo também. Isso é muito importante, principalmente para os fundos de papel. E aí aqui tem uma descrição sobre o fundo. É importante que você leia tudo isso. E tá, vamos continuando. Aqui mostra cotações, para mim é relevante. Vai mostrar informações básicas. Aqui a razão social dele. A data de constituição dele, 2010, então é um fundo muito antigo, um dos mais antigos que nós temos. CNPJ, público-alvo, o mandato dele, se é renda ou desenvolvimento. A diferença é que renda, ele tem um foco de adquirir imóveis para ter renda, né? Para ter um mensal. E tem os de desenvolvimento, que vai ser, são fundos que vão comprar outros imóveis, vão melhorar esses imóveis e vão vender. Ou então vão construir e vão vender. O foco é a venda e renda é o aluguel, tá? Essa é a diferença. O segmento, que é logística, o prazo de duração. Esse prazo de duração é muito importante porque tem muito fundo que ele tem data para acabar. Isso não é legal, tá? Não é legal, fuja deles. Aí tem valor inicial da cota, relevante. Tipo de gestão, eu busco por gestão ativa. Eu prefiro, não que a gestão passiva seja ruim, mas eu prefiro a ativa. Eu explico essas diferenças lá no curso. Não vou entrar aqui em detalhes, senão a gente vai passar o nosso tempo. E César, vai sim ficar gravado, tá?
A taxa de administração, essa taxa aqui, eu olho se está aceitável, porque alguns eles cobram uma taxa muito alta e eu acho uma sacanagem, sabe? Taxa de performance, ela pode ser boa, porque se ele passa determinado rendimento, o gestor do fundo ele vai ficar com uma parcela. Isso é bom para estimular o fundo a passar dessa parcela, para ele render mais. Então a taxa de performance ela pode ser boa, tá? Taxa de gerenciamento, taxa de consultoria e taxa de gestão, essas taxas aqui já são ruins, tá? Nesse caso aqui não tem, nesse fundo. Então um videozinho sobre. Aqui tem objetivos e políticas do fundo. É muito importante você saber dos objetivos e políticas do fundo. Mas lá no site de RI tem um regulamento que mostra isso daqui melhor, tá? Aí tem os dividendos. Os dividendos ele mostra em gráfico. Então tá mais ou menos que constante, mesmo por causa, né, de todo o acontecimento do ano passado, ele se manteve constante. E aí mostra um gráfico do dividend yield. É bom que isso daqui seja crescente, tá? Mas aí tem que saber o porquê também, se está caindo, tem que saber o motivo também. Não é um motivo para você descartar o fundo não, tá? Mostra aqui simulações que ele compara com a poupança. Isso daqui também eu acho irrelevante. Valor patrimonial, isso daqui também é importante. É bom que esteja crescendo. E os ativos do fundo, isso daqui é muito importante. No caso ele tem 17 ativos em 5 estados diferentes. Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Eu busco pelo menos 5 ativos em pelo menos 2 estados. Por quê? Quando você tem um fundo monoativo, ou seja, que só tem um ativo, se acontecer algum problema com aquele imóvel, você para de receber. Por exemplo, um imóvel alugado para a Petrobras. Aí a Petrobras encerra o contrato, sai daquele imóvel, entrega o imóvel, até que aluga de novo esse imóvel e você passa a render, você pode ficar muito tempo aí sem rendimento nenhum. Então é importante que tenha mais de um imóvel, pelo menos 5, né, que eu gosto, em pelo menos 2 estados. Os estados a gente pode usar como exemplo isso que está acontecendo agora, aconteceu ano passado e agora. Se São Paulo, por exemplo, tem um imóvel em São Paulo, e São Paulo um shopping, e manda fechar tudo lá em São Paulo. Esse shopping fecha, você fica sem o rendimento dele. Aí se você tiver em 2 estados, você tem um em São Paulo, um em Minas. Se fecha de São Paulo, você continua tendo rendimento de Minas. Então, é bom você diversificar por ativos e por regiões também, pelo menos 2 estados. É uma coisa que eu faço, tá? E também multi-inquilino, porque às vezes você tem, vamos colocar de galpões, que é o caso desse fundo aqui. Ele tem 4 galpões, só que os 4 galpões são alugados para a mesma empresa. Você também tem um risco maior, porque se essa empresa acontece alguma coisa, ela vem à falência ou por qualquer motivo ela queira entregar os imóveis, ela corre um risco maior de entregar mais de um imóvel. E se você tiver vários inquilinos, você dilui esse risco. E aqui no site, você descendo, ele vai te mostrar a localização dos imóveis. A localização dos imóveis, você pesquisa também, pesquisa aí na internet, pesquisa se você conhece alguém que mora na cidade desses imóveis. Você pergunta para a pessoa se ela conhece o imóvel, como que é a localização. E fundo imobiliário, ele é basicamente você analisar um imóvel. No brasileiro, ele está muito acostumado em analisar imóveis. Então, eu acredito que a análise de um fundo imobiliário para nós brasileiros não seja uma coisa tão complexa assim, pelo costume e a familiaridade que a gente tem com esse tipo de investimento. E é basicamente você analisar a localização desse imóvel, você localizar a qualidade desse imóvel, porque às vezes um shopping, aí você tem um shopping que a região é morta, não é legal. Ou você tem um shopping que na rua de trás tem outro shopping, também não é legal, é uma concorrência, né?
Então, são coisas que você tem que analisar. No caso de galpões, você vai analisar se ele tem rota para os locais estratégicos. Os locais estratégicos, Brasília, São Paulo, Rio, são as principais capitais, né? BH, se está fácil esses acessos. Isso facilita esse imóvel ser alugado. Caso o inquilino que esteja nele saia, ele vai ser alugado com maior facilidade. Então, o fundo imobiliário é basicamente isso que você tem que olhar. Aí depois que eu olho aqui no Fundos Explorer, eu dou uma pesquisada também no Google sobre o fundo, sobre os imóveis, sobre a gestão. A gestão, eu acredito que é a coisa mais importante no fundo imobiliário, você tem que olhar. Eu dou uma pesquisada também no YouTube para saber a opinião de outras pessoas. Às vezes tem alguma coisa que eu não vi, passou batido, aí eu encontro lá. Então eu dou uma pesquisada geral mesmo e dou uma olhada nesse mesmo site aqui, mostra a vacância do fundo. Vacância é se tem muita sala desalugada, muita parte do imóvel desalugada. E mostra também alguns comentários aqui no próprio site, tá? Tem esses comentários. Esses comentários também são bons para você ver alguma coisa, às vezes que passou batido ou alguma coisa que você não sabe que alguém já colocou aqui para você. E você vai em cima dessa informação. Depois que eu faço tudo isso, vou no site de RI. E no site de RI tem muito mais detalhes. Tem lá mensagens da gerência, da gestão, né? Tem estratégias, tem planejamentos. Eu leio tudo isso. Leio o regulamento, lá no regulamento ele também fala sobre os objetivos, os planejamentos, as estratégias do fundo. É muito importante. Lembrando de novo, é seu dinheiro em jogo. Então, se você não tiver um trabalhinho de ler, de conhecer, de saber o que você está fazendo, o preço lá na frente pode ser muito mais caro. Pode ter certeza absoluta disso. Então, não deixa de pesquisar, não deixa de ir atrás não, tá? E aí eu quero mostrar também para vocês, ficou alguma dúvida, gente? Eu sei que está sendo assim corrido porque nosso tempo já está estourando. Eu quero mostrar para vocês o planejamento aqui, as aulas do curso, que vai abrir carrinho assim que essa live acabar. Vai ter o link para comprar lá na bio. E o preço, vou falar, tá de graça, tá? O que o curso entrega tá realmente de graça. Ele entrega bastante sobre renda fixa, basicamente tudo que nós vimos nessas 3 aulas, só que muito mais aprofundado. São 17 aulas. Deixa eu entrar aqui, que eu mostro melhor para vocês. São 17 aulas, 4 módulos. Tem o módulo mais básico, que eu vou falar sobre os termos de mercado, Selic, CDI, inflação, como que isso impacta nos seus investimentos. É basicamente uma aula de economia aqui. Aí como escolher um banco digital, como escolher uma corretora. Vou mostrar todo um passo a passo para vocês. E essas aulas já estão publicadas também. Então, comprando hoje, você já pode assistir esse curso hoje, tá? Aí tem o módulo 2, com mais aulas aqui sobre as opções de renda fixa, as características, os detalhes delas. Aí depois a gente entra analisando cada investimento de renda fixa. Tesouro Direto, vou pegar todas as opções de Tesouro Direto, vou mostrar todos os detalhes, vou mostrar cálculo de rentabilidade, o risco, retorno, tudo. Vou mostrar como analisar CDB, ILC, como analisar LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures, muito detalhado, mostrando passo a passo mesmo o cálculo de tudo, o comparativo entre todos esses investimentos. E eu acredito que em questão de renda fixa não tem nenhum curso no mercado que entrega tanto, principalmente pelo preço que é esse curso. E tem, falando sobre a 8ª maravilha do mundo, que eu falei um pouco sobre a aula passada e eu explico melhor aqui. Na aula passada não, na live passada. E o módulo de renda fixa, que é um módulo bônus. A gente vai entrar em noções, tá? É o que eu falei nessa live.
de hoje, só que mais aprofundado, mostrando mais detalhes, que eu vou mostrar como analisar fundos imobiliários, como analisar ações, 2 aulas para ações, porque é mais complexo, e depois tem umas aulas extras, que são bônus também, que é mentalidade, perfil, definindo estratégias, planejamento e metas, e um presente para você, que você vai ficar sabendo lá no curso, tá? É um presente que vai te auxiliar bastante aí, é uma coisa que eu uso e que vai te ajudar muito. E além disso tudo, para quem comprar até sexta à meia-noite, ainda vai ter mais um bônus. Além desses todas essas aulas e todos esses bônus, vocês ainda vão ter uma aula exclusiva comigo, uma live gravada, cara a cara. Você pode aparecer se você quiser. Se não quiser aparecer, pode aparecer só a sua voz. Você vai comunicar comigo com voz. E se você não quiser aparecer nem a voz, você pode por texto também, tá? E eu vou tirar todas as dúvidas. É uma aula exclusiva. Se só uma pessoa comprar, vai ser uma aula exclusiva só com essa pessoa. Se for 10 pessoas, vai ser só com essas 10 pessoas. Vai ser uma live fechada, só para esse pessoal. E também ganha um acesso ao grupo do Facebook, é grupo também fechado, só para essas pessoas, e um grupo também do WhatsApp. Então, são 17 aulas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bônus, 7 aulas bônus, mais a aula exclusiva e mais o grupo do Facebook e o grupo do WhatsApp. E essa aula exclusiva é só para quem comprar até sexta. A partir de sexta, quem comprar de sábado para frente, não tem esse bônus, tá? E para quem comprar até sexta, vai passar do valor. Isso tudo aqui eu precifiquei, dá 497. Vai estar por 147. 147. É de graça. É de graça. Isso daqui, para chegar nesse preço, eu tive que brigar com a minha equipe. Minha equipe não queria colocar esse preço. Eles queriam colocar 297 no mínimo e depois passar para 497. Eu tô falando sério, briguei mesmo. Se a equipe estiver assistindo aí, deve estar rindo agora, porque é verdade. E eu falei, não, eu quero que coloque mais baixo, porque esse eu quero que seja exclusivo. Então, 147 até sexta-feira, meia-noite. Passou de sexta-feira, meia-noite, passa para 197 e não tem a aula exclusiva comigo, tá? Tem todos os outros bônus, mas não tem essa aula exclusiva. E se você atualizar o site, se você deixar, entrou antes de sexta meia-noite, não atualizou o site, vai ficar lá, você consegue comprar. Você atualizou, já era, é 197. E também você pode parcelar. Tem um aumento nesse valor, que é calculado pelo site. Quando você entrar lá no site, você vai ver. Mas você pode parcelar em até 12 vezes. Então, gente, tá de graça. Tá realmente de graça. O curso é focado no investidor iniciante. É para você que está começando, para você que ainda não começou também. Ou para você que já começou, já investe há muito tempo, mas quer aprofundar mais em renda fixa. Que aqui está bem detalhado. Está muito explicado e aprofundado em renda fixa. E para quem quer ter uma noção de renda variável, não vai aprofundar em renda variável. Isso daí vai ser assunto para um próximo curso, tá? No próximo nós vamos aprofundar, nós vamos destrinchar mesmo a renda variável. Então, o curso, eu acredito que vai ajudar muita gente. E se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Pode entrar em contato também pelo direct ou pelo WhatsApp. O link da bio, ele também tem um link que vai direto para o WhatsApp para tirar dúvida. Então, pessoal, a hora é agora. Por esse preço não dá, sinceramente, não dá para você perder. Alguém tem alguma dúvida sobre o curso ou sobre alguma coisa que eu falei nessas 3 lives? Você pode perguntar, eu vou deixar alguns minutinhos aqui para perguntas, porque logo o Instagram vai cortar a live, tá? Nós já estamos passando de 1 hora de live, então a qualquer momento ele vai cortar. Aproveita agora para perguntar.
E vai ter algumas novidades aqui no perfil, tá? Eu vou trazer alguns quadros diferentes. Eu vou trazer um quadro para analisar um ativo, um fundo imobiliário ou uma ação que vocês escolherem. Vai ser uma análise básica, né? Igual eu fiz nessa live de hoje. E eu tô vendo mais quadros aqui. Tô pretendendo trazer uma live também semanal, com horário e dia marcado, para ajudar mais vocês, tá? Então, conteúdo gratuito tem de monte aqui, né? E quiser aprofundar mais, tem esse curso aí, tá? Então, se ninguém tem dúvidas, eu vou encerrar. Ele já vai cortar. E para quem ficou interessado, vai lá na bio que vai ter o link na bio para comprar o curso e também com acesso ao WhatsApp para vocês tirarem dúvida. A análise de hoje foi básica? Sim, Matheus, a análise foi básica, tá? A análise aprofundada é bem mais coisa. Mesmo esse do curso, que eu disse que é básico, ele também aprofunda muito mais do que nós vimos hoje, muito mais. E embora seja básico, o curso ele já te deixa capacitado a analisar um fundo imobiliário e uma ação. E renda fixa, então, nem se fala. Nós vamos aprofundar muito em renda fixa, muito mesmo. Vamos ver todos os detalhes mesmo. Tá imperdível. Então, pessoal, acho que por hoje é isso. A live vai ficar salva, pelo menos por enquanto vai ficar salva. E lembrando que o curso, por esse preço, 147, é só até sexta-feira, meia-noite. Passou disso, é 197. E eu não estou brincando, é sério mesmo. Não estou falando isso para vender, é sério. Passou de sexta, meia-noite, 197. Qual a sua visão para o futuro sobre FIIs de galpão logístico? César, é otimista. Eu gosto bastante de galpões logísticos, tá? Vai ter alguma variação aí no preço por causa dessa alteração da Selic, mas vai continuar sendo um ativo muito bom. Eu não abro mão, tem sempre na minha carteira galpão logístico, tá? E então é isso, pessoal. Então, vou encerrar aqui, tá bom? Boa noite para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam, que estão aí acompanhando, que acompanharam desde o início e que acompanharam também as outras lives. Eu vejo vocês em breve, na próxima live, e espero que eu veja você também lá no curso, que nós estejamos juntos no curso e na aula exclusiva. Eu quero tirar todas as suas dúvidas, todas as suas, tá bom? Então, até lá. Tchau, boa noite.